Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Mateus capítulo 6. Estamos meditando na palavra do Senhor, no sermão, na oração do Senhor. E vamos continuar olhando com calma. Temos mais 2 sermões depois desse. E hoje a gente vai olhar o Mateus 6, versículo 9. Uma parte só. Estava lendo essa semana o estudo do Sermão do Monte, do Lloyd Jones, e ele divide em 6 sermões, né? Só o pai. Só a palavra pai. O homem tem o que falar, né? Não é até não, são 6 não, acho que são 2, eu tô zoando, né? Mas assim é bastante, né? Meus irmãos, Mateus capítulo 6, versículo 9, a gente vai ler o texto. Eu quero falar um pouco com vocês. A palavra de Deus, a palavra do Senhor diz assim. Mateus 6, versículo 9. Portanto, orem assim. Pai nosso que estás nos céus. É isso? Vamos orar? Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a entender, a meditar essas palavras, para que nós possamos ser edificados e transformados à luz do que a tua palavra nos ensina. Amém. Amém. Meus irmãos, semana passada nós vimos como nós não devemos orar. Não sei para vocês, mas foi um sermão que mexeu muito comigo, porque quando nós olhamos para o nosso coração assim e pensamos que nós podemos ser religiosos, nossos afetos com Deus, na nossa oração, o nosso culto a Deus, e podemos até ser incrédulos nas coisas que nós pedimos a Deus, é bem confrontador. Mas Cristo, o Senhor Jesus, ele tem um amor muito especial por nós. Ele jamais vai nos dizer o que não fazer sem nos dizer o que fazer também. Então nós vemos o cuidado de Deus aqui ao dizer o que está errado. Não orem como os hipócritas, não orem como os pagãos, mas Cristo vai nos mostrar o que é certo também. Então Deus não quer só nos repreender, mas nos ensinar. É interessante que a palavra de Deus, 2 Timóteo capítulo 3:16, diz que a Escritura é inspirada por Deus e ela é apta para corrigir e para ensinar. Então muitas vezes a gente acha que a palavra de Deus só nos corrige, não, ela nos ensina também. Então Cristo quer nos ensinar como nós vamos e devemos orar. Esse texto da oração do Pai Nosso, aqui em Mateus 6, está inserido num discurso dos 5 grandes discursos de Mateus sobre o Sermão do Monte. Mas em Lucas 10, é um texto interessante, você não precisa abrir, mas os discípulos chegam até Cristo e perguntam, quase que do nada, para que Jesus nos ensine a orar. Então, eu fico pensando, meus irmãos, muitas vezes, talvez os discípulos ou nós mesmos poderíamos perguntar, Senhor, nos ensine a expulsar demônios, nos ensine a curar paralíticos, nos ensine a levantar mortos. Pô, quanto impacto teria isso, né? Imagina nós ir no cemitério lá e orar e as pessoas se levantar e Cristo ter dado assim uma norma, uma forma de como fazer isso acontecer, sabe? Mas os discípulos perguntam como eles devem orar. E eu creio que o mais impressionante no ministério de Cristo não fosse os milagres, mas a comunhão dele com Deus, o relacionamento pessoal com Deus. Eu creio que quando o Senhor Jesus orava ao Senhor, os discípulos deveriam perceber algo que nem os milagres, nem nada os espantava tanto quanto a forma que ele se comunicava com Deus Pai. E essa forma que ele ensina os seus discípulos em Lucas 10, ele ensina basicamente igual aqui em Mateus 6, são textos correlatos. Então vamos olhar para eles com calma e vamos, nesse sermão, entender a quem nós oramos. Esse é o título do sermão, tá? A quem oramos, ou para quem oramos. Cristo começa dizendo, meus irmãos, assim, portanto, orem assim. E é importante dizer para nós que quando está escrito orem assim, no português aqui, pode dar a entender que esse é o tipo de oração que nós devemos fazer ipsis literis, literalmente, palavra por palavra, como se fosse uma receita de bolo, uma receita mágica, e que essa receita aqui fosse a necessária para que Deus atendesse as orações. Aí a gente não pode deixar de ver, né, time de futebol se reunindo, Pai nosso que estás no céu, não, como se aquilo ali fosse uma oração, ou se aquilo fosse um mantra mágico, assim, que fosse acontecer, né? Nós que crescemos católicos, não sei se é o caso de vocês, mas eu cresci católico, fiz a catequese, passei por todo esse processo, tinha que decorar a reza do Pai Nosso, rezar o Pai Nosso,
se conversava com o padre, ele dizia, reze 3 Pai Nosso, 4 Pai Nosso, e tantas Ave Marias. Porque a reza, claro que a ideia por detrás é ser didática, mas ela não é. Ela se torna uma repetição vã. E é o que Jesus, ele proibiu antes, né? Ele disse para nós não fazermos repetições vãs, porque isso não faz sentido. É como se a gente não soubesse para quem estivesse orando e não soubesse o que orar. Então, quando diz assim, dessa maneira, na verdade, orem assim, no grego a ideia é orem desta maneira. Talvez na NVI até traduza assim, eu não verifiquei se é assim na NVI, mas no grego é assim mesmo. É orem desta maneira, orem desse jeito. Não quer dizer que orem assim. Eu acho que a NA não traduziu bem aqui quando ela colocou orem assim, como se fosse assim, literalmente, desse jeito. Então, para não gerar essa confusão para nós não repetimos o Pai Nosso como se fosse uma espécie de mantra. Mas essas 6 ou 7 petições, a discussão que tem aqui teológica sobre isso, que Cristo vai mostrar para nós, elas nos ensinam como devemos orar. Quais são os princípios que devem nortear a nossa oração. Semana que vem eu quero falar sobre esses princípios, para a gente lidar com as 3 primeiras petições, e depois nós vamos lidar com as 3 últimas petições. Mas vamos lá, fazendo esse adendo, nós precisamos olhar então o Pai Nosso como princípios para que nós venhamos orar. Como nós devemos começar, meus irmãos? Nós começamos falando Pai Nosso. Primeira coisa, isso já fala muito para nós, porque nós vivemos um cristianismo muito autocentrado. A pessoa de Deus, ela não é... Apesar de nossas orações muitas vezes começam assim, Deus, em teu nome, apesar de nós começarmos a nossa oração em Deus, o que vem subsequente a isso é sempre nós. É sempre pedindo para nós, sempre olhando para nós. O nosso cristianismo hoje, ele é basicamente uma câmera de selfie. É focado em nós, nossos desejos, nossas vontades. E o primeiro princípio da oração que Cristo nos ensina é que as nossas orações não são focadas em nós, são focadas em Deus, o Pai. O Pai é o centro do cristianismo, ou melhor, Jesus é o centro do cristianismo, mas o relacionamento com Deus é o centro da nossa experiência. Não é conosco mesmo, não é um relacionamento em nós, autocentrado em nós, mas autocentrado em Deus. Direcionar a oração para Deus, não só como se fosse Ele que ouve, mas a pessoa pela qual nós estamos buscando relacionamento, deve ser o alvo do cristianismo, a comunhão com Deus. Veja, Cristo poderia ter dito, Senhor, Yahvé, Jeová, Todo-Poderoso, El Shaddai, poderia ter usado várias expressões que caberiam aqui, mas ele começa dizendo Pai. A intenção de Cristo é que nós venhamos a ver a oração como um relacionamento paterno, de pai com filho. E talvez você não tenha tido pai presente, é o meu caso, né? Mas teve pessoas que tiveram esse papel de cuidado, de proximidade, que você poderia, né, imaginar que ocupasse a mesma função aqui. Cristo usa a palavra Abba, eu já falei em Romanos, que Abba significa pai, uma forma carinhosa, não paizinho, né? Então esquece paizinho, certo? Papai, né? Eu te peço, papai, homem barbado, 45 anos na cara, papaizinho. Não é isso, né? Pai é no sentido próximo, né? Vocês viram meu filho aqui, papai, né? É essa expressão de carinho, de proximidade, mas não diminutiva. Cristo nos mostra Deus como pai. Isso é muito importante para nós, porque num sentido, esses 2 sentidos de paternidade aqui, se tu passar para mim vai estar exposto aí, Viana, no slide. Existem 2 sentidos de paternidade. Volta aí, volta um. Volta, pode voltar, mais um. Aí, exato. Então existem 2 sentidos de paternidade, meus irmãos. Primeiro, pai é no sentido criacional. A ideia de pater no grego é a ideia do que dá origem, descende de todas as coisas. Então, o universo inteiro tem origem na pessoa de Deus. Nós temos que lembrar que antes de existir qualquer coisa, Deus já existia, e tudo que existe no mundo é como se fosse o transbordar de quem Deus é. As coisas existiram, a gente usa no latim ex nihilo, ou seja, do nada. Então, do nada surgiu porque Deus fez transbordar dele essas coisas. Tudo que existe na criação tem origem em Deus como pater, como pai. Deus é pai no sentido que ele é o autor, o progenitor do mundo,
certo? Da criação do cosmos. Então Deus é Pai nesse sentido criacional. Atos 17 diz, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como alguns poetas de vocês disseram, e Paulo está citando alguns filósofos, porque deles também somos geração, somos gerados por Deus. Então essa ideia de Deus é Pai no sentido criacional, de qual todas as coisas vêm no mundo. Mas também Deus é Pai num sentido salvífico. De modo mais específico, somente aqueles que recebem a Cristo como Salvador são adotados por Deus e podem ser chamados de filhos de Deus e ter o privilégio de chamar Deus de Pai. Amém. Há duas consciências aqui. Primeiro, Deus, Pai, é o centro do nosso relacionamento, a quem nós nos dirigimos na oração. Dele procede todas as coisas, mas nós estamos olhando a Deus não como um doador, mas como o nosso Pai, que nos salva. Veja que João diz, mas a todos quantos receberam deles o poder para serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Ou seja, esses que creem em Cristo são os filhos de Deus de verdade. Por isso que essa oração do Pai Nosso, ela poderia ser também traduzida como oração do discípulo, oração do filho. Nós somos chamados como cristãos a reconhecer Deus como Criador, mas principalmente, meus irmãos, a Deus como nosso Pai, Salvador por meio de Cristo. Nosso relacionamento com Deus só acontece por meio de Jesus. O mundo e aqueles que não creem em Cristo, eles não são filhos de Deus no sentido salvífico. Eles podem ser filhos de Deus no sentido criacional, qual Deus deu origem para todos eles. Por isso que é incorreto dizer, somos todos filhos de Deus. Somos todos geração de Deus, de fato. Mas filhos pela fé, não. Filhos adotados, não. Filhos legítimos, não. Jesus diz algo muito forte. Em João 8,44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês. Que é o pai de vocês. E querem fazer os desejos dele. Ou seja, todo aquele que vive satisfazendo os desejos do diabo por consequência, filho do diabo. E não filho de Deus. Não pode se relacionar e se dirigir a Deus como pai, nesse sentido que Cristo está mostrando aqui. Somos filhos de Deus, o Pai é nosso Pai, somente por causa de Jesus. E sem Ele nós não seríamos. Cristo está nos mostrando a graça de Deus a nos acolher como filhos. A oração é, antes de mais nada, um ato humilde de quem não tem direito de orar. Não tem direito de chamar Deus como Pai. Mas por causa de Cristo, do sacrifício de Deus, ele olha para o céu em humildade. Deus, tu és meu Pai, não porque eu mereço. Não porque eu fiz algo, mas porque Cristo fez por mim. É por isso que eu sou teu filho. Sabe, algumas pessoas, eles vão tornar o Pai, a proximidade com Deus, essa ideia de que Deus é nosso Pai, tão próxima que ela é quase ridícula. Existem dois conceitos que nós precisamos olhar aqui também, e peço perdão se esse tema for um pouco mais teológico, mas ele precisa ser. Existem dois conceitos que nós precisamos olhar que se chamam transcendência e imanência. Na teologia a gente chama de transcendência aquilo que transcende, que vai além do universo, ou eu gosto de chamar de singularidade. Não eu, alguns teólogos, obviamente, né? Mas eu prefiro o termo quando a gente fala de transcendência em singularidade. Algo que é singular em toda a criação, que é Deus. E imanente, ou proximidade, que é o Pai. Essas duas realidades são entrepostas na Bíblia. Deus é tanto transcendente, transcende a criação, singular e único, ele é santo, 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 o único que é isso na Escritura, ou seja, ele é totalmente separado, totalmente único, e também ele é totalmente próximo. Agora, existe um problema quando, ao olhar para Deus como um Pai, nós vemos muitas pessoas transformando Deus, reduzindo Deus à paternidade humana. É como se Deus, por ser Pai, por ser esse papai do céu, não confrontar, não contrapor aquilo que nós pensamos. É um erro contrário e muito comum hoje. É um Deus reduzido ao tamanho das nossas emoções, que existe somente para validar aquilo que nós queremos e a nossa agenda. Tem todo o carinho, tem toda a proximidade, tem todo o amor do paizinho e nenhuma autoridade, nenhuma regra.
nenhum confronto. Deus serve para validar os desejos e serve para alguns como um Deus da lâmpada mágica, que eles têm por proximidade somente para que atenda os 3 pedidos que eles têm. E é o que nós mais vemos hoje. Cristãos que tratam Deus como se fosse um gênio. Porque essa proximidade os fez perder a noção de quem Deus é. Por mais que Deus seja pai, nós não podemos olhar Deus só como pai. Tem uma história de um menino que acha uma espadinha na rua, assim, né? E leva para a mãe dele. Essa história é bem interessante. A mãe dele fala assim: filho, cuidado, que os 2 lados dela machucam. E ele: não, mas só um lado corta. E ao passar a mão do outro lado, ele corta a mão pro outro lado da espada. Na verdade, essa dualidade entre transcendência e imanência de Deus é assim. Se nós olharmos só para um lado, nós perdemos quem Deus é. Olharmos só para o outro lado, nós perdemos quem Deus é. Nós precisamos olhar para os dois, essas duas realidades entrepostas. A imanência não é apequenar Deus ou domar Deus as nossas emoções. A proximidade de Deus precisa ser conforme a Escritura mostra. Eu coloquei, acho que tem no outro slide, Jano. Passa para frente isso aí. Então, Deus imanente. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Deus está próximo, perto. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Salmo 145, perto está o Senhor de todos os que invocam. Tem uma proximidade, Deus está próximo de fato, assim como o Pai. Assim como um pai, a paternidade de Deus nos garante proximidade e amor de Deus, mas não dá direito de transformarmos essa proximidade em heresia. Em olharmos Deus só como esse Deus próximo, perto, que atende nossos desejos. Aí Cristo diz algo também, antes de falarmos da transcendência, Cristo fala algo que também vem de encontro com o nosso cristianismo hoje. Antes de olharmos para a transcendência, vamos separar também a coletividade. Ele diz, Pai Nosso. Gente, não é engraçado que muitas vezes nós chegamos na igreja, aí o louvor já está tocando, e o ministro de louvor assim, fecha os teus olhos, se te conecta com o teu Deus. Vai, busca o teu Pai. Sabe? O Wi-Fi está ligado com ele. Assim, de um jeito tão individualista, o nosso mundo é individualista, a nossa cultura é individualista. Os cinemas estão morrendo. As pessoas não querem mais ir no cinema olhar o filme, elas querem olhar no streaming de casa. No seu sofá, com a sua cobertinha, sua pipoca, sabe, na sua experiência própria. E a igreja ela se tornou um reflexo disso. Você vai numa comunidade, as luzes estão apagadas. Nada contra. Um dia a gente vai ter uma iluminação mais cenográfica que o pastor falou uma vez que não podia, agora ele está tendo. Mas sabe quando a luz fica totalmente apagada, as pessoas não se enxergam, não conseguem nem ler a Bíblia porque não tem luz. É uma coisa muito individualizada, sabe? Foca em si mesmo, na sua experiência com Deus. Isso. Aí, frase clássica de igreja. Vou perguntar se você já ouviu, levante sua mão. Esquece o sermão que está do seu lado. Já ouviu essa frase alguma vez na igreja? Eu já ouvi muitas vezes. Esquece o irmão que está do seu lado. Se conecte com Deus. Meus irmãos, Pai Nosso. Agora entre você e Deus. Agora entre você e Deus. Existem momentos que realmente existe uma decisão pessoal entre nós e Deus. Mas a igreja é a família de Deus. Sabe, nós temos visto isso. A igreja não é mais uma comunidade onde pessoas se relacionam, onde se conhecem juntas, elas invocam o nome de Deus, cantam ao Senhor, participam das ordenanças do batismo, da ceia, e elas vivem em comunidade. Não, se tornaram ambientes individuais. E a oração do Pai Nosso é toda no plural. Amém. Teu reino venha a nós. O pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas. O cristianismo nunca foi individual. Sempre foi coletivo. Sempre se tratou de uma coletividade, de uma comunidade. Igreja, já falei para vocês na série sobre igreja aqui, a palavra igreja no grego, eclesia, significa reunião. Imagina, que a gente chama de igreja, né? Porque ficou comum. A gente já entende o que significa. Mas se a gente transformasse o nome de igreja para reunião da rock? É a mesma coisa. O que é reunião? É quando as pessoas se reúnem, se juntam. Por isso que na pandemia existiu uma dificuldade muito grande.
A pergunta não é se as pessoas podiam ou não se reunir por causa do Covid. A pergunta é o que é a igreja? Porque se a igreja é a reunião dos crentes, é difícil você não ter uma igreja com pessoas se reunindo fisicamente. Então, o Estado queria que a gente se separasse, não tivesse reuniões públicas. Mas a natureza da igreja é a reunião pública, é a assembleia, é a reunião. Então, não ter é muito complexo. É claro, com todas as medidas de segurança, com máscara, com tudo que poderia ter para que não se espalhasse, etc. Né? O Covid, na época, né? Até porque o primeiro momento era mais perigoso do que foi depois. Né? Depois uma renite. Então, uma renite já estava com Covid. E ficou normal, né? Todo mundo tinha. Mas, assim, no primeiro momento, aquele susto e tal, o Estado querendo regular aquilo, e aquela coisa, depois a jurisprudência, sempre é isso. Não, agora é o Covid, depois é o quê? É outra coisa que eles não querem que se junte. Já teve uma jurisprudência no passado. Então, isso era muito, né, direito religioso, assim, muito debatido o que deveria ser feito ou não. Enfim, aqui nós queremos construir uma comunidade que não olha para si mesmo, que olha para o próximo. O que acontece com o meu irmão me afeta, sabe? É o nosso pai, nós somos uma família. É impossível que você não esteja bem, que você esteja passando por lutas, por dores, por alegrias e por doenças, e eu fico alheio à tua dor, à tua doença. Não faz sentido. Aí realmente é melhor, meus irmãos, mais cômodo, nós olharmos um culto online em casa, ficamos sentados lá e Deus, sabe? Deixa o almoço preparando lá e a gente fica em casa olhando um culto, e esse culto online que eles chamam hoje em dia, né? Então eu fico em casa mesmo, que é mais fácil. Mas agora quando eu tenho que estar pessoalmente, me concentrando, tentando ouvir uma palavra, tentando cantar, nas desafinações, nos problemas, as crianças correndo, sabe? Quando a nossa mente é treinada a tentar ainda assim focar em Deus, aí sim nós estamos fazendo o exercício da fé. Nós fazemos parte de uma família, Ele é Pai nosso. Existem 6 implicações. No time, hein? Nossa, nunca mais. Existem 6 implicações a respeito do Pai Nosso. Olha só. Primeiro, fim do medo. Nós não temos um temor de não saber para quem oramos, quem era esse Deus. Nós temos um Pai. O crente tem um Deus paternal, que espera por ele, que ama ele, que cuida dele como um pai. Em segundo lugar, tem esperança em vez de incerteza. Porque se eu sou pai e sou pecador, você é pai, você cuida de alguém e é pecador, mas assim você quer bem para aquela pessoa, imagine Deus, que não tem pecado, que é perfeito, quão bem Ele quer para nós. Não há mais solidão. Mesmo que nós nos sintamos abandonados, o Pai nunca nos abandonará, sempre será conosco. Ao fim do egoísmo, esse uso do plural nosso nos lembra que oramos em comunidade e que fazemos o nosso cristianismo em comunidade. E que as pessoas que se reúnem aqui são a família de Deus, e isso é importantíssimo para nós, porque muitas vezes nós não vamos reconhecer as nossas faltas, os nossos pecados. Alguém vai ter que olhar para nós e vai ter que dizer: isso que você está fazendo é errado. Isso se chama disciplina na Bíblia. Quando há correção do pecado. Quando vivemos em comunidade. Agora imagina um cristianismo Google Meet, você não vê ninguém, se encontra de vez em quando. Como aquela pessoa te conhece? Ela senta contigo na mesa, ela vê a forma que tu trata tua esposa, ela vê a forma que tu trata teus filhos, ela vê a forma que tu lida com dinheiro. Como ela vai confrontar os seus pecados? Como ela vai conhecer os teus ídolos? Porque todos nós temos. É muito mais fácil não viver em comunidade do que viver. Muito mais fácil. É muito mais simples nós estarmos na nossa casa hoje de manhã nesse friozinho. Mas nós estamos aqui. Por quê? Porque Deus é Pai nosso. Amém. Provisão de recursos. Deus continua cuidando dos seus filhos. Nós podemos confiar. Deus não vai nos deixar faltar nada. E, por fim, um chamado à obediência. Assim como Jesus fez a vontade do Pai, os filhos adotivos devem fazer o mesmo. Aí o John MacArthur comenta: a obediência é a marca do relacionamento filial. Se não há obediência, o que acontece quando os filhos, algumas vezes, né, infelizmente, não obedecem mais os pais, se envolvem em droga, em coisas lícitas? O que os pais fazem muitas vezes? Tem que fazer. Eu fiz de tudo para esse menino, ele seguiu esse caminho, tu faz o que? A gente faz um abandono emocional, né? Por mais que por dentro a gente não abandona, né? Mas não tem o que fazer. Imagina Deus, você se dizer filho de Deus e você viver como Satanás. Não tem como. Não tem como. Nós temos um segundo conceito de transcendência, só para
caminhar para o fim, que nós vemos que esse conceito da singularidade, que eu falei, Deus, ele é totalmente único. E Cristo nos ensina essas duas verdades, proximidade, Deus é Pai, mas também ele está nos céus. Olha como as coisas estão contrapostas, né? Deus, o Pai nosso, está nos céus. Proximidade, separação. É muito engraçado que o judaísmo do segundo templo, ele tinha uma coisa bem interessante. Para eles, o primeiro céu era esse céu que nós vemos, as nuvens. O segundo céu é as estrelas, o sol, a lua, etc. O universo, digamos assim. E eles tinham uma expressão que vocês já ouviram, Paulo dizendo, o terceiro, né? Paulo diz, eu conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu. O que é o terceiro céu? No judaísmo, essa ideia do terceiro céu é o local onde Deus habita. Acima do primeiro céu e do segundo céu, um terceiro céu, que é o lugar onde Deus está. Que é acima da criação, muito além da criação. Isso denota para nós a separação de Deus da criação. Deus, ao mesmo tempo que ele está participando da criação, ele está separado. Sabe esse conceito que a gente tem hoje em dia, que se chama panteísmo? Já ouviram falar disso, não? Que a grama é Deus, o universo é Deus, a lua é Deus, o cachorro fez cocô na grama, Deus fez cocô em cima de Deus, meu Deus, o que eu faço agora, sabe? Então, assim, esse conceito muito, assim, hinduísta, que todo o universo é Deus. Não, no cristianismo, nós temos muito separado a criação, e Deus está fora da criação, mas ele não está alheio à criação, ele intervém na criação ainda. Então, não podemos cair nesse erro que Deus está tão separado, a gente chama isso na teologia também de teísmo aberto, que Deus está totalmente longe. Deus criou o mundo e foi para longe. Sabe, Ricardo Gondim, essa galera que fala muito sobre que Deus não interfere mais no mundo. Os tsunamis é porque Deus abandonou o mundo. Deus não é responsável por mais nada. As torres gêmeas que aconteceu lá, aquilo caiu, tentado, Deus não tem nada a ver com isso. Deus já está fora dessa criação. Nós vemos Deus fora da criação, mas ainda assim intervindo como um pai. Então essas coisas precisam estar próximas uma das outras. Frequentemente esse termo céus, ele é contraposto com terra. Deus criou os céus e a terra, dimensões separadas, né? E eram usados para indicar a totalidade do universo criado. Mas também para marcar a distinção entre a esfera de Deus e a esfera humana. Esse Deus que oramos, ele é totalmente separado da criação. Por isso, nós temos também Deus sendo tão enfático no segundo mandamento, porque nós vamos ver, a próxima série depois dessa é como devemos viver. Fala sobre os 10 mandamentos. O que Deus diz no segundo mandamento, meus irmãos? Vocês estão bons de Bíblia, não? Vocês lembram? Deus diz, não farás para ti imagem de escultura. Nem do sol, nem da lua, nem de qualquer ser que for criado. Por quê? Porque Deus não pode ser representado por nada nesse mundo criado. Ele é totalmente separado. Totalmente separado. Então o segundo mandamento nos orienta a isso. Olha o que o texto diz. Acho que se tu voltar um vai estar lá, vendo? Tá no outro. E faltou organização minha mesmo. Aqui na parte da transcendência. Porque os céus são mais altos do que a terra. Assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. A ideia é que Deus está muito separado, né? Salmo 103:19. O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Também a ideia de céus denota poder, denota um local onde se exerce autoridade. O salmista fala isso também no Salmo 115. O nosso Deus está no céu, ou seja, está num local alheio e ele faz tudo o que lhe agrada. Ele é soberano sobre tudo. Então esse Pai que é próximo, também ele é separado e também tem poder e soberania sobre todas as coisas. É isso que Cristo está dizendo. E aí, da mesma forma como a proximidade, muita proximidade é um erro, a ponto de a gente adequar a Deus a nossa visão aqui humana, também é um erro quando a gente separa tanto Deus que ele já não intervém, não tem intimidade nenhuma. Meus irmãos, quantas igrejas também, principalmente as ditas reformadas, o culto pode botar o ar-condicionado no 40, ele é frio. Sabe, não tem presença de Deus, não tem busca por Deus, parece que Deus é uma coisa alheia, assim. Então tem um sermão muito expositivo, né? A gente gosta dessa palavra, sermão expositivo. O pastor prega e explica o texto no grego, no hebraico, no aramaico, e fala assim, esse é o sentido que o evangelista queria dizer aqui, e acaba o culto e você, ok, entendi, compreendi mais sobre Deus, mas assim, que diferença isso faz para minha vida? Sinceramente. Tinha um pastor brasileiro que dizia que muitas igrejas tratam Deus como se trata um corpo no ML. Se abre, se disseca, se vê quais são as causas mortes e pronto. Sabe, o cristianismo não é isso. É um Deus poderoso,
que está nos céus, mas que é Pai, que está próximo. Sabe? Então, esses dois erros, eles podem afetar muito o nosso cristianismo. Muito o nosso cristianismo. Para encerrar, meus irmãos, eu queria falar novamente sobre isso e citar um filósofo chamado Epicuro, que ele cita, pode deixar nas aplicações já que a gente já vai para lá, ele cita o dilema de Epicuro. Já ouviram falar isso ou não? Já ouviram falar esse termo? Se Deus é bom e poderoso, por que o mal existe? Não é isso que não tem um dilema que é assim? Pô, se Deus realmente é bom, ele é Pai, está nos céus, poderoso, por que o mal existe? Tem um vídeo que explorou isso. Exato. Então, como resolver esse dilema de Deus ser bondoso e poderoso, mas ainda existir o mal? E por que eu estou falando isso? Porque nós encontramos no Evangelho, meus irmãos, um Deus extremamente amoroso, extremamente poderoso. E a cruz de Cristo é onde a resolução do problema do mal começa a acontecer. Esse Deus Pai, que está nos céus, ele envia seu Filho para que ele comece um processo de transformação do mundo. A morte e a ressurreição de Cristo, elas são o ponto inicial de transformação do nosso cosmos, que vai culminar com a vinda dele, com a transformação de tudo. Ali na cruz, o Deus totalmente poderoso e totalmente bondoso entrega o seu Filho, e a sua bondade é vista em tentar redimir, ou melhor, em redimir, não só em tentar, mas em redimir a criação, nós mesmos. A bondade de Deus é visto nisso. E o poder de Deus é visto quando ele põe todo o inferno contra a pessoa de Cristo e esmaga ele na cruz. Deus, Pai, esmaga Jesus na cruz. Deus resolve o dilema do mal. E a resolução do dilema do mal é o que nós chamamos de evangelho. Na cruz, o amor de Deus é visto como em nenhum outro lugar do mundo. E Deus demonstra toda a sua bondade. E na cruz, uma única vez que o Filho... Na cruz é a única vez... Olha que interessante isso. Na cruz é a única vez de todas as orações de Cristo, todas as orações que a Bíblia mostra de Jesus, é a única vez que Jesus não chama Deus de Pai. Todas as outras orações, Jesus chama Deus de Pai. E só na cruz Jesus não chama. Sabe por quê, meus irmãos? Por causa de nós. Porque o Filho é abandonado para que nós possamos dizer Pai Nosso. Essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza do Evangelho. Nós só temos um Pai por causa do Filho. É o Filho que na cruz, como diz em João, quando eu for levantado da terra, atrairei muitos para mim. É o Filho que, quando estende suas mãos, chama pecadores, como nós, naturalmente caídos, para sermos filhos adotivos de Deus. É a cruz que faz isso por nós. E por causa do Filho, nós temos essa proximidade com esse Deus infinitamente bondoso e poderoso. Esse Pai que está nos céus, que resolve as mazelas do mundo através da cruz. Pai nosso, que estás nos céus, nos aponta da graça de Deus e podemos chamá-los de Pai. Esse Deus tão poderoso, tão separado, tão singular, é nosso Pai por causa de Cristo. Por isso eu quero dizer 3 coisas para nós hoje, para terminarmos aqui. Primeiro, Deus, ele precisa ser o centro da nossa vida, meus irmãos. A oração do Pai Nosso começa com o Pai Nosso e não com as nossas necessidades, não com os nossos desejos, não com aquilo que nós vamos pedir para nós ou para o mundo, ainda que seja altruísta. Eu quero pedir pela cidade, eu quero pedir pela outra pessoa, sabe? Não, nós estamos falando com Deus. Deus é o centro da nossa vida. Jesus nos ensina a inverter essa ordem natural, que é o desejo do nosso coração. Primeiro o Pai, primeiro o relacionamento com Deus, centralidade em quem Deus é. Depois os nossos desejos, nossas orações. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas serão acrescentadas. E estas outras coisas, né, melhor dizendo. Quando nós colocamos Deus no lugar certo, as nossas outras urgências, elas encontram o seu tamanho certo. Porque senão, nós ficamos apavorados. É a conta que precisa pagar, é o dilema que eu preciso resolver, é a saúde, é a casa, é o trabalho.
feita a tua vontade. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Senhor, tu és Pai. Os meus dilemas, que são tão grandes para mim, tu está no céu, é tão poderoso. Para ti são nada. Como aquele menino, né? Deus, o Senhor pode... Para ti 1000 anos são como um dia, né? Sim. O Senhor pode me abençoar? Deus disse, sim, espera um dia. Espera um dia. Então, assim, meus irmãos, Deus ele pode responder às nossas orações. Ele tem prazer em responder às nossas orações. E como um bom pai, ele sabe que muitas vezes nós não recebemos aquilo que nós pedimos porque não precisamos ou porque não podemos ainda lidar com aquilo. Amanda, pai, eu posso dirigir o carro? Não. Por quê? Porque ela é criança, é pequena. Não cansa nem os pedal. Imagina. Não sabe nem deslocar o câmbio. Muitas vezes Deus diz para nós, não, é porque a gente não sabe lidar com aquilo ainda. E se nós tivéssemos aquilo, nós faríamos caca. Então, Deus, como um pai bondoso, ele é capaz de olhar para nós e dizer assim, espera um pouco. Não é um não definitivo, talvez. Mas se nós revisássemos as nossas orações, meus irmãos, quem é o centro delas? É o meu relacionamento, é o meu casamento, é a minha família, ou é Deus? O que nós estamos buscando em primeiro lugar revela muito mais sobre o nosso coração do que aquilo que nós dizemos que buscamos. Se Deus permitiu você ver, você... Ah, isso é o Dave, né? Se Deus permitiu você ver, você tocar, Ele vai te dar. Não vai. Sabe? Então, a pergunta que fica para nós, meus irmãos, é o que mudaria em sua semana se você buscasse, ao invés das bênçãos, o abençoador? Se você buscasse comunhão com Deus e não apenas as respostas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos olhar nosso Pai. E é um chamado à coletividade da fé. Jesus ensinou o Pai Nosso, não o Pai meu. Não meu Pai. A oração cristã nunca foi feita para ser solitária. E a vida cristã também não. Então, a Bíblia diz que se teu irmão sofre, você sofre junto. Se alegra, você se alegra junto. Detalhe, é mais fácil sofrer com o que sofre do que se alegrar. Né? Porque quando a gente tem uma invejinha no nosso coração, né? Parece que nós queremos ser abençoados. Você tem orado pela igreja? Ou você tem orado só por si mesmo? A igreja, os irmãos da igreja, eles encontram espaço nas tuas orações. Ainda que seja 15 segundos. Você já orou pelo seu pastor, pelo Viana, pela Emina, pelo André? Você já orou por alguém? Pense bem. Que tipo de cristianismo você está vivendo? Você está realmente preocupado com o seu irmão? Ou ele é uma peça de um quebra-cabeça que para você não faz sentido aqui? A igreja para você é mais como uma família que você vive como uma casa ou um local que você busca os seus próprios recursos. Eu vou na igreja para me recarregar, porque eu quero me sentir bem, que eu quero ter a minha semana poderosa, sabe? E você vai receber a sua semana poderosa, profetize. Meus irmãos, a igreja está mais parecendo com uma casa. Pô, isso não deu mais abençoado. Como é que funciona uma casa? Cada um faz a sua parte. Pelo menos a nossa casa é assim. A Amanda ajuda a arrumar a mesa, a Elisa também, a Amanda volta meio a lavar a louça. Cada um tem a sua responsabilidade na casa, sabe? Então leva os lixos, uns são mais maduros, eles trabalham fora, trazem recurso, os que são mais imaturos são mais supridos do que supridores. E na igreja é assim. Existem pessoas que estão caminhando na fé, engatinhando, tem pessoas mais maduras, e Deus tem dado recursos e talentos para cada um de nós. E a crise das igrejas modernas é que 80% das pessoas sentam e ouvem, 20% das pessoas trabalham. Quando deveria ser muito pelo contrário. A igreja é serviço. Eu gosto do inglês. É o service, né? Que eles chamam o culto de service. Porque o culto é serviço. É você... Meus irmãos, pelo amor de Deus, não é uma indireta, mas eu creio que a gente pode tomar isso para nós. É nós chegarmos antes, conversarmos, orarmos. Vamos orar aqui, precisa de alguma coisa. É nós levantarmos as cadeiras, sabe? É serviço, mas eu não estou dando uma indireta para ninguém, não se preocupe. É falando sobre isso, assim, porque eu creio que... mas sim, pode levar para o coração, leve e medite sobre isso. Mas assim, não é uma ofensa, assim, o pastor está dando indireta. Não estou pensando em ninguém. Eu estou pensando no bem da igreja, na cultura que nós podemos e queremos criar.
uma cultura de serviço. Sabe? Uma cultura que está servindo não só a nós mesmos, mas o próximo. Os órfãos, as viúvas, né? Fomos lá, fomos até o abrigo ali, ter uma oportunidade novamente, levar o evangelho, estar junto com outros, servir a cidade. Existem grandes diferenças de você ser uma igreja na cidade e uma igreja da cidade. Você é uma igreja na cidade, você é um carrapato. Sabe o carrapato? Ele suga o sangue, né, do hospedeiro, fica grandão assim, absorve tudo que tem e morre em si mesmo. Deus nos livre de ser uma igreja assim, meus irmãos. Queremos ser uma igreja da cidade, que serve a cidade, que está disposto a orar, a servir uns aos outros. E isso começa em nós, sabe? Quando nós não podemos orar pelo irmão, levantar a cadeira, né, ajudar a fazer qualquer outra coisa, dentro da própria comunidade, quem dera fora. Cristo diz, né? Se você não ama o irmão que você vê, como é que você ama Deus que você não vê? Como é que você vai amar os órfãos, as viúvas? Pastor, eu tenho um chamado missionário. Eu creio. O Paul Washer diz isso, né? Eu tenho um chamado missionário aos chineses, o Paul Washer diz, porque você não conhece os chineses. Aí você quer ir lá para os chineses porque você não conhece ele. Você não ama nem seu irmão, você não atravessa nem a rua para falar do evangelho. Você não manda um WhatsApp para ele durante a semana. Então, assim, precisamos, meus irmãos, nos encorajar. Isso a Bíblia fala o tempo todo, são 75 vezes alelos, uns aos outros no grego. 75 vezes, amem uns aos outros, encorajem uns aos outros, ensinem uns aos outros, orem uns pelos outros, profetizem uns aos outros, tantos uns aos outros que têm, honrem uns aos outros, sirvam uns aos outros. A Bíblia diz 75 vezes essa expressão. Por último, já para nós, eu falei finalizar já antes, né? Eu gosto de finalizar. Por último, nós precisamos aprender a ter essa proximidade, esse respeito. Deus é Pai que está nos céus. E aprender a viver com isso. Nós não fomos chamados para viver com medo de Deus, como se Deus estivesse alheio à criação e nós precisássemos constantemente agradá-lo para que ele olhe para nós. Não. A fé cristã madura vive essa tensão corretamente. Ela olha para o Pai e clama ao Pai e sabe que se ajoelha diante de um rei. Sabe? Tem a noção de quem Deus é. Confia nele, mas não trata ele como um amiguinho, como um ursinho carinhoso. Não. Não é um Deus que está próximo, como se estivesse adequado a quem nós enxergamos com sua paternidade, e nem distante, que não nos ouve. É um Deus Pai, que está no céu. Sempre a gente tem que botar essas duas verdades. Pai, que está no céu. Porque se a gente fica olhando só como Pai, a gente perde. E se a gente olha como se estivesse só no céu, a gente perde também. Mas quando a gente junta essas duas coisas, nós enxergamos esse relacionamento com Deus da forma correta. O que, meus irmãos, revela sobre o nosso coração, a forma que nós enxergamos Deus. Se é tão próximo assim, só para nos atender ao nosso desejo, será que nós estamos buscando a Deus ou buscando nós mesmos? Ou se ele é tão longe, tão distante, será que nós estamos buscando a Deus ou uma religião, um Senhor para tentar agradar constantemente, que vai nos salvar conforme o nosso desempenho? Vocês conseguem se aproximar de Deus em oração, ao mesmo tempo manter uma reverência diante dele? Saber que ao mesmo tempo aqui nós temos um Pai e um Rei soberano? Ao mesmo tempo que nós cantamos a um Deus próximo, cantamos a um Deus grandioso, maravilhoso. Ao mesmo tempo é um privilégio ter perto, mas é um temor também. Como você deve se portar diante desse Deus? Semana que vem nós olharemos para essas 3 primeiras petições. A oração começa em Deus e os nossos primeiros desejos são sobre a pessoa de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça a tua vontade. Primeiro, Deus. Depois nós. Pão nosso cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas, livra-nos do mal. Então, depois a gente vai olhar para essas 3. Fique de pé, vamos orar? Se tu quiser, eu domino aqui, Emina. Tô por ti. Vamos cantar ao Senhor.